pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre um professor, o melhor professor que o mundo já viu. Vamos começar lendo o nosso versículo? Está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 20. E fala assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Bom, o professor que a tia Amanda tá falando é Jesus. Pois é. Ele não era um professor de verdade. Mas assim, a tia Amanda tá falando que ele era um professor porque não importa quem estava ao lado dele, não importa o lugar que ele estava, ele sempre falava sobre o amor de Deus. Por isso que ele era professor, porque ele sempre falava sobre Deus. Bom, esse povo todo aqui, ó, a Bíblia fala que Jesus ensinava as pessoas, não importa onde elas estivessem. Eles estavam na sinagoga, vai. Sinagoga é como se fosse a nossa igreja. Era a igreja deles, lá antigamente. E lá nessa igreja, os líderes liam a Bíblia, que era em pergaminhos nessa época. E Jesus também aproveitava a oportunidade. Ia lá e falava sobre Deus, para todo mundo que quisesse ouvir. E a Bíblia também fala que Jesus ensinava as pessoas nas casas delas. Em uma ocasião, a Bíblia conta que Jesus foi visitar 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia conta que Maria ficou o tempo todo sentada aos pés de Jesus, escutando tudo atentamente, para que ela pudesse aprender o máximo possível sobre Deus, sobre o amor de Deus. Em uma outra ocasião, Jesus estava falando e foi chegando gente, Chegaram tantas pessoas que Jesus teve que ir. Eles estavam à beira de um lago. Jesus teve que pegar um barquinho e sentar no barquinho para que ele pudesse falar e ficar mais em evidência. Quando ele ficou no barquinho, as pessoas podiam vê-lo melhor e ouvi-lo melhor. Então assim ele fez. E nesse dia foi um dia muito importante, porque foi o dia que Jesus pregou o Sermão do Monte. O Sermão do Monte o sermão mais famoso que tem na Bíblia. E Mateus descreve isso muito bem. Mateus conta todo o Sermão do Monte. Tudo que Jesus falou nesse dia. Todas as histórias, tudo que Jesus falou está descrito lá no livro de Mateus, no Sermão do Monte. E nós vamos ler alguns versículos. Ó, lá em Mateus, capítulo 5, nós vamos começar a ler sobre as bem-aventuranças. Jesus, quando estava pregando o Sermão do Monte, Jesus falou sobre algumas características, algumas coisas que nós precisamos ter. A primeira coisa, que está descrito lá no versículo 3, tia Amanda vai ler o versículo, fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó, humilde, ficou espelhado. Tá escrito humilde aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que se nós formos humildes, se a gente reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, se a gente pedir perdão para Deus, como que fala aqui no versículo? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós seremos salvos. Nós moraremos junto com Deus, lá no céu.
Outra característica, está lá no versículo 4, é o arrependimento, ou a pessoa arrependido, arrependida. E fala assim o versículo, te manda valer. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ó, arrependido. O que isso quer dizer? Quando a gente, bem-aventurados, ou seja, felizes os que choram, pois serão consolados. Isso quer dizer que mesmo que a gente peque, que mesmo que a gente fique triste, não tem problema, porque o Espírito Santo, porque Deus vai nos consolar, Deus está junto com a gente e Ele nos consola. Outra característica, está lá no versículo 5 e fala assim o versículo, preste atenção. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A nossa característica, manso, mansidão. Isso quer dizer o que esse versículo? Os mansos herdarão a terra. Tá, isso quer dizer o seguinte, se você obedecer a Deus, porque assim, deixa eu te Amanda contar uma coisa pra vocês, não adianta você errou, pediu desculpas, pediu perdão a Deus, volta e faz a mesma coisa. Não, isso não pode acontecer, tá? A gente tem sempre que mudar, a gente tem que fazer diferente. Quando a gente erra, a gente tem que fazer de tudo pra gente não errar mais. A gente tem que ser obediente, procurar ser obedientes, tá? E se nós formos obedientes, nós tivermos a mansidão para fazer tudo diferente, nós vamos herdar a terra. Isso quer dizer que nós vamos morar com Deus, que nós vamos herdar a nova terra prometida, que é o céu, tá? Outra característica que fala lá no versículo 6, que é sobre justiça, sobre sermos justos. E fala assim o versículo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ter fome e ter sede quer dizer querer muito. Eu quero muito ser justo. Eu quero muito obedecer. Quero obedecer ao meu pai, quero obedecer à minha mãe, quero obedecer muito a Deus. As coisas boas que Deus fala, que Deus pede pra gente fazer, é isso que eu quero fazer. Isso é ser justo. Isso mesmo. É nós termos muita vontade de agradar a Deus. Outra característica, misericordioso. Te Amanda vai ler aqui na Bíblia, lá no versículo 7, e fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso quer dizer o quê? Que quem se importa com outras pessoas, Deus se agrada delas. Quem se importa com outras pessoas é mais feliz, é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. É isso mesmo. Mas misericordioso não é ter pena. Muitas pessoas pensam que ser misericordioso é ter pena, ter dó. Não! Ser uma pessoa misericordiosa quer dizer que você se importa com a outra pessoa. Quer dizer que você quer ajudar a outra pessoa, não porque você tem pena dela, não, mas porque você gosta e se importa com ela. Porque é assim que Deus nos ensina, é assim que Deus faz conosco. Nós somos pecadores, nós erramos tanto, a gente faz tanta coisa errada, mesmo assim Deus é misericordioso com a gente. Deus tem misericórdia de nós, Deus nos perdoa e Deus continua nos amando de todo jeito. Outra característica, puro. E essa está lá no versículo 8, ó. E fala assim: bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. Jesus ensina que o nosso coração ele tem que ser limpo. Não é qualquer limpo. Sabe quando a gente pega a água lá no filtro para beber, que a água é bem transparente, que a água é bem limpinha? É assim que tem que ser o nosso coração. E aqui no versículo fala assim, ó, bem-aventurados, ou seja, felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Para que a gente possa ver a Deus, ou seja, ficar mais perto de Deus, a gente precisa se afastar de tudo que é mal. Por isso que Deus pede para que nós sejamos limpos de coração, para que a gente se afaste das coisas más e, consequentemente, a gente fica mais perto de Deus. Próxima é pacificador. Tá lá no versículo 9. Tia Amanda vai ler o versículo. Fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O verdadeiro filho de Deus é um pacificador. O que quer dizer isso? Pacificador é uma pessoa pacífica, que tem paz. É uma pessoa mansa, é uma pessoa que não briga com as pessoas. É uma criança que não é mal educada, que não desobedece o papai, a mamãe, a tia da escola, a tia da igreja, a titia de tia, que não desobedece a Deus, que não faz malcriação. É aquela criança que é educada, que não discute com as outras pessoas, tá? Isso é ser pacificador. Mas a gente também tem uma outra forma de ser pacificador. Quando a gente tem duas pessoas que estão meio brigando ali, ó, a gente pode ir lá e tentar acalmar, amenizar a situação. Conversar com elas para que elas fiquem mais calmas. E a última característica, lá de Mateus 5, que fala sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é perseguido. O versículo fala assim, ó, versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E fala assim, ó, o que isso quer dizer? Que mesmo que nós sejamos perseguidos, mesmo que a gente sofra bullying, mesmo que caçoem da gente, porque nós somos cristãos, porque a gente ama a Deus, nós precisamos ficar de boa. Por quê? Deus nos ama e o que importa na nossa vida é Deus. A Bíblia fala que nós vamos ser perseguidos, que as pessoas vão apontar o dedo pra gente e vão caçoar da gente. Ah, você é crente, não sei o que, não sei o que. Isso acontece. Mas a Bíblia também fala pra gente não ficar triste, não. Porque Deus nos ajuda a passar por essas situações. Assim como ajudou Jesus, tá? A gente pode conversar com Deus. A gente pode pedir ajuda pra Deus, tá? Deus sempre vai estar do nosso lado, porque Deus nos ama e Deus nos quer muito bem, tá? Então, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você sofra por causa de Jesus, por causa do seu amor por Deus, não tem problema, porque Jesus te ama e Jesus está com você o tempo todo, tá? Então, a gente precisa ter todas essas características, vamos lembrar? Ó, humilde, arrependido, manso, justo, misericordioso, puro, pacificador e perseguido. É assim que Jesus nos descreve como filhos dele. Vamos orar, pedir para que Deus nos ajude a ter todas essas características. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Deus, pelo seu amor. E nós te pedimos agora, nos ajude a retribuir esse amor.
Nos ajude, ó Deus, a termos todas as características que o Senhor nos pediu para termos. Nos ajude, ó Deus, a sermos bem-aventurados, felizes no Senhor e com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um beijo da tia Amanda e até a próxima. Tchau!